E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão, o podcast que ajudar você que trabalha no chão de fábrica ainda, né? A crescer na carreira. E conosco hoje, como sempre, nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, turma, tudo bom? Tudo bom? Bom? José hoje tá com o uniforme ali da empresa, né? Veio de uma festança direto para cá, né? É, Um evento pouquinho, um pouquinho de chuva também que colaborou nisso aqui, né, Zé? normal, né? BH tem como fugir disso, não? É a vida do trabalhador. Vamos lá, hoje eu vou tratar de um assunto que é bem legal, um assunto que nós queremos trazer para você, os principais erros que nós cometemos quando estávamos no chão de fábrica e almejamos no passado alcançar um cargo de gestão nas empresas, tá? Hoje eu sou gerente de manutenção de uma grande rede de varejo, o Zé também já faz gestão aí de pessoas. Quando você usa diretamente, você faz assim, gestão hoje em dia lá na sua empresa, Zé? Indiretamente, umas 48 pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande. E a gente estava no chão de fábrica, né? Carregando caixa de ferramenta nas costas como técnico de manutenção. E a gente almejava chegar um dia nessa posição e a gente cometeu muitos erros. Eu tenho certeza que você hoje já está apto a assumir um cargo de gestão dentro das empresas, já tem ali muitas das vezes até formação superior na faculdade, mas ainda comete alguns erros que nós cometemos no passado que a gente quer trazer aqui para você para tentar com que você encurte esse caminho que nós demoramos um tempo aí para poder superar, né, Zé? Isso aí, né? Ô, cara, um principal assim erro que eu cometi assim que eu saí da faculdade e eu queria trazer para vocês que isso muita gente é pega nisso, viu, Zé? É a questão de achar da síndrome do impostor, aquilo de você achar que não está apto o suficiente a assumir um cargo de gestão nas empresas. Então, o que que você faz quando você acha que você não está apto o suficiente? Você continua consumindo informação. Você continua estudando, mas você não age. Você vai para aquela famosa pós-graduação. Eu fiz isso. Eu acabei de formar na faculdade, fiquei formado na faculdade, me formei em julho, fiquei ali em agosto, setembro tentando alguma coisa, não consegui nada. Em outubro eu já estava matriculado numa pós-graduação. Em resumo, fiquei ali mais um ano e pouquinho estudando, quase um ano e meio, fazendo pós-graduação, já formado na faculdade. E tudo que eu aprendi na pós-graduação, hoje, olhando 10 anos depois, um tanto tempo depois, é importante para mim. Mas naquele momento não fazia sentido nenhum tudo que era ensinado na pós-graduação. Por quê? Eu estava nesse nível e o conteúdo ensinado estava aqui. E não existia uma conexão entre eles. Os caras ensinavam como você ser mais produtivo no seu dia a dia, como você arrancar resultados de uma forma mais eficiente do seu time de liderados. E eu, cara, eu não precisava disso naquele momento. Eu não fazia nem ideia como operacionalizar tudo isso que eles ensinavam aqui. Então, aquela síndrome de impostor de achar que eu não estava preparado me fez querer estudar mais, mais e mais. E o resultado disso atrasou quase um ano aí naquela possibilidade de eu ter assumido o cargo de gestão, buscando novas formações. Zé, me fala um pouco. Você também já sentiu essa sensação de síndrome do impostor e quis estudar mais, achando que precisava cada vez mais se preparar, mas na verdade você já estava pronto, só precisava de uma ação para você tomar aquela atitude ali? Já tive épocas assim, de querer buscar conhecimento em várias áreas, né? Curso, você fazer curso de elétrica, curso de AutoCAD, curso de marketing, curso de gestão, aí misturando várias modalidades, né? Para tentar inflar o currículo ali para ficar bom. Mas é muita ilusão, né? Cara, isso que você trouxe que é bem legal. Você começa a estudar coisas que, na que você assusta, não tem nada a ver com o que você quer, né? Sei Exato. lá, eu estava querendo estudar no cargo de gestão, eu estava estudando AutoCAD. Porque eu ouvi lá uma vaga lá de gestor de projetos. Aí eu começava a estudar AutoCAD para ver se eu me adequava àquilo dali. Mas não era isso que eu queria seguir como carreira. Não era, eu não tinha vocação para isso, eu nunca gostei de mexer com isso. Mas eu me submeti a estudar esse tipo de coisa para poder, por causa daquela vaga específica. Acabou que a vaga não aconteceu, eu não segui aquela carreira, aquele tempo que eu aprendi ali, eu não usei mais depois, né? A parte prática do AutoCAD, hoje eu uso como leitura, esse tipo de coisa. Então, assim, foi uma perda de tempo, na verdade. E hoje eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente, com certeza, seja nesse nível, ou seja em níveis diferentes, nós vamos falar um pouco mais para frente, está perdendo tempo. Você hoje já está apto a assumir um cargo de gestão das empresas. A barreira de entrada não é tão alta como você imagina.
e você hoje está procrastinando, com medo realmente de encarar ali o mercado e tomar uma decisão que vai mudar ali a sua carreira. Zé, me fala um pouco da sua carreira assim, nesse sentido, tá? Ainda quando você estava num nível mais baixo, querendo alcançar um cargo mais alto. Você acha que o medo te travou de você talvez ter alcançado esse patamar antes do que você alcançou hoje no seu dia a dia, de alguma maneira? Ah, com certeza. Aquele sentimento de nunca estar pronto, né? É ruim que você sempre fica buscando se qualificar, fazer cursos e deixa de prestar atenção no que realmente deve ser feito, o que precisa ser feito para alcançar essa posição, né? Perfeito. E quando eu falo questão de medo, até mesmo no sentido de tomar uma decisão. Talvez você esteja numa carreira hoje, numa empresa hoje, que eles não te enxergam como futuro gestor. Eles te enxergam como um bom técnico. E é naquele lugar ali que eles querem você, naquele lugar que eles vão te manter. Então você tem que tomar a decisão de encerrar aquele ciclo naquela carreira e começar naquela empresa e começar um novo ciclo numa empresa diferente. E o medo que vai te travar a fazer isso. Poxa, eu tenho essa conta para poder pagar, e se eu for para o mercado de trabalho e não achar nada? E se eu fizer isso, se assustou, passou 1, 2 anos e você está no mesmo lugar aí fazendo as mesmas coisas, apertando os mesmos parafusos, já estando apto já há 2 anos atrás a assumir um cargo de gestão na carreira, né, Zé? Isso aí, cara. O cara, outro assunto aqui que eu também cometi esse erro lá no passado, que eu gostaria de trazer para você, é a questão da gente achar que cada vez mais você tem que ser técnico para você assumir um cargo de gestão. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu trabalhava na área de manutenção, eu carregava as caixas de ferramenta nas costas e eu tinha um supervisor. Esse supervisor, ele era um técnico que virou gestor e ele era um técnico muito bom. O nível de conhecimento dele era altíssimo. Então, muitas das vezes, quando nós tínhamos dúvidas técnicas sobre algum assunto, nós recorríamos a ele e tecnicamente ele era impecável. Só que na parte de gestão, propriamente dito, não era o forte dele, ele não era bom gestor. Ele era um bom técnico, muito bom tecnicamente, mas como gestor, ele não era tão bom assim. A gente lutava e morria por ele porque, num certo nível, ele foi o nosso pai, então a gente acabou criando um vínculo com ele ali. Mas para fazer gestão de equipe, extrair o melhor de todo mundo, enfim, ele não era esse cara como referência. E eu pensava da seguinte maneira: poxa, como que eu vou assumir um cargo de gestão, sendo que eu não tenho um conhecimento tão técnico que nem esse meu gestor tinha? Eu não enxergava esse lado ruim dele de gestor. Hoje eu olho para trás e eu consigo enxergar muitos gaps que ele tinha. Mas naquele momento eu não conseguia enxergar, eu só enxergava a parte técnica. Ele é muito bom tecnicamente, então eu preciso ser no mínimo igual a ele para tentar pleitear um cargo de gestão nessa área. Então, assim, você por medo, né, e que nem a gente acabou de falar aqui, por achar que você ainda não está apto a ser tecnicamente tão bom naquele sentido ali, você não corre atrás daquela vaga, porque você acha que você ainda não está preparado. E isso é um grande erro que todo mundo comete quando está no nível básico. Quanto mais alto na hierarquia dentro das empresas, mais generalista você precisa ser. E menos técnico, menos especialista você precisa ser, tá? Quanto mais alto o cargo de gestão, mais saber movimentar as peças do jogo é melhor para você, ao invés de você ser uma peça do jogo, né? Acho que isso também vai muito de encontro com o que você acredita, né, Zé? Vai com certeza, cara. E o ser técnico, não somente ali no chão de fábrica, ser técnico elétrica, conhecer da parte prática, mas às vezes também quando você é tem um bom domínio em ferramentas administrativas, como eu domino fazer controles de Excel, de Power BI. Isso também, se você não tomar cuidado, acaba te prendendo também. Porque aí quando você assume uma equipe administrativa, às vezes você vai querer implementar o seu controle, a forma que você administrava as coisas, a forma que você controlava, e não vai deixar o time fazer por si só, ter a liberdade de criar seus próprios controles, seus próprios métodos. Então Buscar isso é em tudo, alternativas, né? buscar alternativas. E é aquela famosa frase, né? O conhecimento está disperso aí na sociedade. Então, se você acha que você é o dono do saber, você chega no local, impõe aquele método seu de pensar e literalmente abaixa, né, qualquer nível aí de dicas, de participação de outras pessoas, de conselhos, né? Porque você acha que você sabe de tudo, você está deixando de ter uma oportunidade de desenvolver um time de alta performance. Porque você está tirando a forma de pensar da equipe. Você está só deixando eles na parte de receber a informação e executar aquilo que você acredita. Mas eles não podem dar ideia, não podem disseminar conhecimento
Isso é ruim, né? Porque todo mundo vai ficar ali muito dependente de você e automaticamente você não vai no futuro, em um cargo maior, em outra área, até mesmo em outra empresa, conseguir sair, porque você vai estar refém naquilo mesmo que você acabou de criar ali, né, Zé? Isso aí, cara. Zé, me fala um pouco desse contexto aqui de achar que você precisa ser cada vez mais técnico, só que na verdade você precisa ser cada vez mais generalista. Em algum momento na sua carreira, você também olhou para trás e falou assim, poxa, nesse momento aqui eu também pensava de forma errada e acabou me minando de alguma forma? Assim como você também, a minha primeira referência de gestão, de líder, era um líder técnico também. E era um líder de muitos anos de experiência. Também tinha isso na equipe, essa questão do sentimento de pai e filhos, né? Então, por ter um líder muito técnico, eu ficava também com esse receio de, pô, eu sempre pensava, cara, eu não conheço tudo ainda da oficina, não conheço tudo de todos os processos, então até eu aperfeiçoar em conhecer tudo, eu não consigo fazer um papel de líder, ou fazer papel de gestão. Eu acreditava que para ser um bom gestor, você tinha que conhecer do equipamento, conhecer do processo, ajuda você ter um breve conhecimento de tudo, mas não é a ferramenta-chave, você ter esse conhecimento. Mas eu demorei muito para perceber isso. Perfeito. Isso que o Zé trouxe aqui é super legal. Veja bem, você não precisa ser cada vez mais técnico para poder exercer um cargo de gestão dentro de uma área. Mas o básico ali você precisa saber. É como se fosse, vou dar um exemplo bobo aqui. O cara é diretor de um hospital. E ele vai fazer gestão ali de vários especialistas ali dentro de um hospital. E ele não precisa saber ir lá, pegar o bisturi, operar como deveria, nem nada disso não. Não precisa saber nesse nível, porque vai ter especialista que vai fazer isso por ele ali. Mas o básico ali da linguagem, do que é uma doença, quando que vai acionar cada vez um especialista para aquele momento, para aquele outro. Então, isso aí precisa saber, entendeu? Então, assim, por isso que, geralmente, quem começa dentro de uma área e vai crescendo, ele, no futuro, possa vir virar um vice-presidente, um diretor que abrange mais coisas, mas até o nível ali de gerência, ele geralmente continua mesmo naquele segmento que ele está. Porque ele talvez não vai ser um cara especialista tecnicamente ao nível hard que vai saber de tudo, mas ele vai saber o básico ali, vai saber mexer as peças que ele tem em mãos para poder tirar um time melhor, né, Zé? Até para ninguém meio que passar a perna nele, vamos dizer assim, É né? perfeito, isso acontece demais. Terceiro erro que nós cometemos muito, e eu particularmente eu tenho bastante causos, vamos dizer assim, nesse sentido, que hoje, olhando para trás, eu perdi a oportunidade, né? Que é a questão do network, né? Você não saber trabalhar bem o seu network. Veja bem, isso aqui é bem legal. Você, cara, não é uma ilha. Ou seja, você não é aquele cara que tecnicamente sabe de tudo, domina as habilidades que você precisa naquele segmento técnico que você vai ter e automaticamente isso vai fazer você crescer dentro da empresa, assumir cargos de gestões, etc, etc, etc. Você não é uma ilha, muito menos dentro de uma empresa. O seu relacionamento interpessoal ele é extremamente importante para você crescer dentro das empresas que você está. Não sei se você se você sabia disso, tá? Mas a grande maioria das empresas trabalha com um sistema chamado de Nine Box para desenvolvimento, ou sistemas parecidos com ele. Que basicamente você é pontuado pelo seu gestor em algumas qualidades, tanto comportamentais quanto técnicas. E isso te coloca dentro de um quadrante de evolução ali dentro das empresas. E esse quadrante é utilizado na futura promoção ou no futuro aumento de salário que você precisa passar. E essa quadrante que esse gestor te colocou, em alguns certos níveis, principalmente na área de gestão, ele é questionado por pares, por clientes internos e por pessoas de outros setores que tiveram algum tipo de correlação com você. Exemplo prático disso. Eu sou o gestor do Zé Henrique. Então, no meu período de desenvolvimento que a empresa proporciona, eu coloco o Zé Henrique ali no quadrante 6 do Nine Box. O quadrante 6 é um cara que tem um conhecimento técnico muito bom, mas o relacionamento pessoal, ele é ok. Ele não é extraordinário nem nada. Porque se for extraordinário, ele seria Nine Box. Mas ele está na caixa 6 ali. Mas é um cara que na caixa 6, ele consegue ali ter promoções para um certo nível de gestor e também ter elevações ali dentro do salário. E isso, durante um comitê, é levado para os clientes internos. Então, já começa lá o Zé Henrique no quadrante 6 e é perguntado pelo sistema lá de RH. Pessoal,
o Zé Henrique tá lá no quadrante 6. O gestor explica por quê. O gestor coloca as ponderações dele e o motivo dele estar no quadrante 6. O pessoal da área começa a questionar. Cara, isso que você falou, eu não concordo. Você falou que o Zé Henrique tem um bom relacionamento interpessoal, só que toda a interação que eu tive com ele foi muito reativo. Ele dá 1, 2, 3 exemplos. Aí tem uma outra pessoa de outro setor, poxa, isso que ela falou é verdade, ele também já foi reativo comigo. Então, depois volta para o gestor. Com essas ponderações que acabaram de serem colocadas aqui, você quer manter o Zé Henrique dentro do quadrante 6? Realmente tinha situações que eu não tinha conhecimento. Então, por essas características, o Zé Henrique vai ser colocado no quadrante 4. No quadrante 4, o Zé Henrique vai se manter onde que ele está. Ele não vai ser nem promovido e nem ganhar aumento de salário. Também não vai ser mandado embora, mas ele está ali no quadrante 4. E a mesma coisa é colocado para o cara ser desligado. Se o cara for ruim, vai ser colocado no quadrante 1, quadrante 2 ali, que é o possível recuperação do funcionário. Se permanecer isso no próximo ciclo, no mesmo quadrante, ele eventualmente é desligado ali. Uma pergunta, você sabia que isso existe dentro das empresas? 90% das empresas de grande porte existe esse sistema, seja na Inbox ou seja outro similar. Mas sempre, o seu crescimento dentro da empresa, na área de gestão, é questionado pelos seus pares e pelas pessoas que têm correlação com você. Então, de novo, você não é uma ilha. Trabalhe seu network dentro da empresa para que você não seja pego por isso aí. Zé, você acha que network nas empresas e esse tudo que eu acabei de falar aqui faz sentido para você? É importante? Faz sentido, eu já me encaixei nesse quadrante 4 aí, É então. mesmo? Eu já recebi vários feedbacks falando sobre isso, que nas reuniões eu era muito reativo. Às vezes um problema desse tamanhozinho aqui já respondi, mostrava. Para quem está recebendo, eu não percebia isso, mas para quem está recebendo a informação, analisando hoje, assim, não, o Zé Henrique não está demonstrando boa vontade de querer resolver o problema, não. Já fala não de cara, não tenta tentar resolver, tentar chegar no meio termo. Eu era muito explosivo. E isso me deixava no quadrante 4, vamos dizer assim, né? Lá é outra ferramenta, mas como se fosse isso aí. E você sabia que isso existia? Não, lá eu já conhecia, mas de outra forma, né? Não dessa forma que você explicou aí. Mas lá também tem a avaliação de desempenho, vamos dizer assim. Uhum. Aí tem os requisitos, né? Lá é atende, não atende, supera, atende parcialmente. Mas é basicamente essa explicação aí. Perfeito. Eu, quando era técnico de manutenção, eu assumi um cargo de gestão, eu tive que encerrar o ciclo onde que eu estava e iniciar um ciclo no novo local. Veja bem, eu era muito bom tecnicamente. Nos últimos anos que eu estava ali, eu já estava dominando a minha área onde que eu atuava. Trabalhava na área de elétrica. Então eu já era referência técnica dentro do ambiente de trabalho. E eu achava que isso, por si só, era suficiente. Então eu era arrogante com as pessoas. Então, poxa, você não sabe de nada, deixa que eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu já estou aqui há tanto tempo, isso aqui já deu várias vezes comigo, já sei como é que resolve esse problema. Eu era ignorante com os meus clientes internos. Pô, você pergunta toda hora, quando que eu vou terminar aqui. Eu vou terminar na hora que eu tiver que terminar. Na hora que eu acabar aqui, eu vou lá e te chamo. Não precisa ficar me perguntando toda hora, não. Hum. Eu era agressivo com o pessoal em reunião. Cara, isso que você está falando não faz nem sentido. Você fica sentado atrás da cadeira, você sabe nada que está acontecendo lá na ponta. Eu falava esse tipo de coisa. Sabe uma vez o que eu ouvi no futuro, depois que eu tentei cargo de gestão dentro das empresas, dentro dessa empresa, eu não consegui? Eu vi um gestor de outra área falando assim, poxa, o Edson ele é tão reativo com coisas pequenas no chão de fábrica, imagina quando ele virar gestor. Isso vai subir a cabeça dele, ele não vai dar conta de lidar com tudo isso. Então, assim, muito provavelmente eu não cresci dentro dessa empresa que eu fiquei naquele momento por causa do meu relacionamento interpessoal. Veja bem, eu não era um cara odiado dentro da empresa, nada disso. Eu era muito querido lá dentro, todo mundo me conhecia, só que nos detalhes, em certas situações, em pequenos fragmentos que você talvez nem perceba, eu tinha esse comportamento. Que, como era rotineiro, nem me tocava disso, eu simplesmente fazia. No futuro, hoje, olhando para trás, eu consigo entender esse problema meu e eu vi hoje quanto que isso me prejudicou. Então, assim, quando eu assumi o cargo de gestão em outra empresa, é a primeira coisa que eu comecei a trabalhar, meu network. E network é relacionamento. Como que eu posso ajudar e como que você pode me ajudar. E, literalmente, você tem uma conexão com pessoas ali ao seu lado, genuína, tá?
não querendo tirar a vantagem dele. É literalmente a conexão genuína, porque você sabe que o que você planta, você colhe no futuro. E pasmem, eu já troquei de emprego por causa de network. Eu fui demitido num certo período da minha carreira. Um dia eu ainda vou abrir isso aqui para vocês. Eu me recoloquei no mercado por causa do meu network. O cargo que eu estou aqui hoje, sentado como cadeira de gerente de manutenção, eu estou aqui hoje por causa do meu network. Então, quando as pessoas falam que network vale mais que o dinheiro, aí quando você começa a dominar essa ferramenta, várias portas se abrem. Hoje, Zé, eu posso ser extremamente prepotente no que eu vou falar aqui agora, mas eu me sinto seguro de ir para o mercado a qualquer momento, que eu não fico mais do que 1, 2 semanas sem trabalho, por causa do network que eu construí nos últimos tempos aqui. Então, assim, trabalhe o seu network a partir de hoje, para que você não precise trabalhar isso quando você não está com o poder na mão. Hoje você está empregado, você tem seu salário ali, então você consegue trabalhar ali de uma maneira tranquila. Eu tive que fazer isso numa transição de carreira, com a filha pequena, não sabendo o que eu ia fazer. Foi um meio conturbado, foi um momento bem difícil para mim, e eu consegui superar. Graças a Deus eu consigo hoje ensinar isso aqui para você. Mas estou te dando uma dica aqui hoje para que você encurte o caminho que eu demorei algum tempo e que você consiga da maneira um pouco melhor. Zé, me fala um pouco do networking nesse sentido. Na sua carreira, relacionamento, esse tipo de coisa, sempre foi algo importante ou não? Como é que você foi lidando com isso ao longo do tempo? No início eu não via como algo importante, não via a importância do network, mas a partir de vários feedbacks, até nesse tipo de avaliação mesmo, eu sempre ouvi falar muito disso, de melhorar a questão da comunicação entre clientes, entre fornecedores, entre pares, e ao longo do tempo fui vendo realmente a importância disso. Muitas das coisas você consegue pelo bom relacionamento. Já consegui várias coisas tanto de processos, serviços, assim, por causa do network. Então, hoje eu vejo que é fundamental. Você ter um network tanto dentro da empresa e o que eu tenho que trabalhar mais em mim é o network fora da empresa. Perfeito. Você me contou uma história uma vez, aí eu queria que talvez você até compartilhasse com o público, de situações que você tinha reuniões com outras áreas dentro da sua empresa, reuniões com o setor de compras, por exemplo, que todo mundo pedia muita coisa e não conseguia avançar com esse setor de compras. E você, através do seu relacionamento, do seu network, você conseguia as coisas mais fáceis, né? Demonstrando alguns números importantes, até mesmo dando uma visão para a área diferente. Ou seja, você está fazendo o trabalho da outra pessoa para mostrar ela um número, para que ela se sentisse grata por você e isso facilitasse você conseguir outras coisas aqui na frente. Você tem algum exemplo que você queria compartilhar com o público? Você já me contou uma vez? Pô, cara, assim, o que que eu associo em relação a isso, que hoje eu vejo lá com mais tranquilidade, mais clareza, que muitas das vezes você está exercendo um papel na empresa e muitas pessoas ainda ficam com aqueles limitantes de, isso não é trabalho meu, isso não é atividade minha. Eu não preciso fazer isso, eu tenho uma equipe, um setor que faz isso. Então isso meio que impede de você ter um bom relacionamento com outras áreas, cria mais um bloqueio que ajuda. Então, assim, uma das coisas que eu vejo que em mim, eu meio que desbloqueei, comecei a fazer muito, situações, controles em que eu não deveria, não precisava controlar em tão nível de detalhe os materiais da oficina. Então, eu passei a trazer esse entendimento para mim, passei a meio que controlar, mesmo que não fosse um papel meu, algumas análises que não deveriam ser minha, eu passei a analisar, e isso, o que eu acabei ganhando em trazer esse tipo de coisa para mim. É, algo que que deveria ser feito por outros setores, como de compras, suprimentos, outras áreas, como eu já tinha esse domínio, já tinha controles que mostravam meio que isso meio que facilitava o trabalho de outras pessoas. Então, numa procura de algum determinado item, é muito mais fácil você mostrar que você precisa de um item, provando por A mais B, mostrando por controles, por N fatores, do que você simplesmente empurrando a bola para eles e falando, ó, eu preciso, a produção está parada, e enquanto não chegar esse item, eu não consigo fazer nada. Então, assim, hoje eu tenho isso de mim, velho. Não tem muito isso de, isso não é papel meu, eu não vou preocupar. Pelo contrário, é tentar realmente trazer todas as áreas, seja suprimentos, seja qualquer área, pro seu mundo. Mostrar como que funciona o seu mundo, como que funciona a sua realidade. Isso ajuda e muito lá. Perfeito. Isso aí é o network
na prática, né? Você está se colocando no lugar de outras áreas, você está se preparando para conversar com outras áreas de uma maneira com que ela consiga entender, enxergar a sua necessidade, ao invés de você criar embates com ela. Exato. Simplesmente eu quero me dar, a sua função é essa, muito relacionamento interpessoal nesse sentido, né? E quando você acaba criando embate, que é normal, às vezes você está no e-mail lá, você vai responder um e-mail, você copia um superior da pessoa e responde meio que da ignorância, isso você acaba criando um certo bloqueio com aquela pessoa. E com o tempo, a tendência é as pessoas que são boas realmente crescerem no âmbito que você está. De repente, aquela pessoa assume um cargo, uma posição acima, e aí você precisa mais daquela pessoa, e aí esses detalhezinhos acaba criando um certo bloqueio, né, do ponto de vista dela. Às vezes ela vai lembrar, pô, o Zé Henrique é aquele cara que ficava mandando e-mail lá, copiando gerente, chamando atenção, agora ele está precisando da minha ajuda. Perfeito, exatamente isso. Bom, o último aqui, erro que nós cometimos bastante, tem vários, mas a gente canalizou aqui para você para ficar um pouco mais palpável, é a questão de você não saber se vender. Isso aqui, cara, é a cereja do bolo para você alcançar cargos diferentes dentro das empresas que você está, até mesmo em empresas distintas, tá? Vou te contar aqui um segredo. Ninguém é bom o tempo todo. Ninguém é ótimo o tempo todo. As pessoas são boas quando precisam ser boas e elas mostram que são boas quando elas precisam, para quem e quando elas precisam mostrar que elas são boas, tá? Eu até fiz um stories esses dias, fazendo aqui algumas analogias com o mundo animal. Então eu trouxe Sim. a história, por exemplo, do guepardo. O guepardo é o animal mais rápido do mundo, o animal terrestre mais rápido do mundo. Ele consegue atingir 100 km por hora de até 3 segundos. Então ele está parado, zero, em 3 segundos ele consegue atingir 100 km por hora. Só que ele só corre nessa velocidade tão alta assim por um curto período de tempo, por alguns segundos, porque o corpo dele se aquece muito. Então ele se desgasta muito em essa alta velocidade. Quando ele usa isso, quando ele vai tá caçando, ele precisa se alimentar. Ou seja, o guepardo, ele é muito bom, só que ele não é muito bom o tempo todo. Ele usa aquela, vamos dizer assim, habilidade dele em momentos específicos e quando ele precisa, né, para conseguir alimento. Mesma coisa o leão. O leão, ele é visto aí como o rei da selva. Só que o leão, ele dorme a maior parte do dia, né? Um leão aí adulto, o macho, né, ele dorme 16 a 20 horas por dia. Então o leão, o rei da selva, ele não é o leão, o rei da selva o tempo todo. Ele é o leão, o rei da selva quando ele precisa proteger o bando, quando ele precisa ajudar a leoa durante a caça. Então assim, você não precisa ser bom o tempo todo. Você nunca vai ser bom o tempo todo. E ninguém é bom o tempo todo. Você precisa ser bom quando precisa e quando você ser bom, você precisa saber vender isso. E trazendo isso aqui para a prática, tá? Cara, toda melhoria que você fizer dentro da empresa, compartilhe com o seu gestor, compartilhe com as suas áreas. Cara, eu tive essa ideia, estou pensando em implementar isso, fiz isso no meu dia de trabalho, isso economizou X horas no meu trabalho, X horas de tempo. Se você replicar isso para todos os técnicos, vamos ter um HH reduzido em X%, ou isso vai dar um tempo para a gente conseguir fazer mais atividades. Então, cara, demonstre melhorias que você faz dentro do seu ambiente de trabalho. Pode ser boas, pode ser singelo, mas demonstre isso para as pessoas importantes, no momento certo, para que as pessoas enxergam para você, poxa, aquele cara não é só um cara apertador de parafuso, não. Até que ele tem umas sacadas bem legais. Com certeza, a empresa que você está hoje tem alguns projetos de melhoria para redução de custos ou aumento de produtividade. Com certeza tem. E geralmente quem está no chão de fábrica nem sempre é envolvido nesse tipo de melhoria. Cara, se candidate. Pessoal, se tiver algum projeto com essa visão na empresa, você poderia me colocar na próxima vez? Eu, por exemplo, Zé, quando eu era técnico de manutenção, eu trabalhava à noite, eu participava desse projeto de melhoria dentro da empresa durante o dia. Então eu trabalhava à noite e durante o dia, uma, duas vezes na semana, geralmente tinha essa reunião, eu vinha durante o dia, participava dessas reuniões de melhoria, depois ia embora para casa e voltava a trabalhar de noite. Pô, Edson, mas você está fazendo nada mais do que deveria, tudo e tal. Não, e naquele momento eu era um eletricista, por causa desse tipo de comportamento meu, eu virei um técnico, né?
pode ser que eu não assumi um cargo de gestão naquele momento, mas eu estava no degrau 1, subi para o degrau 5, com esse tipo de comportamento meu. Então, assim, isso me fez aprender um pouco mais do processo, consequentemente, me fez aprender um pouco mais do mundo que eu, industrial e nos bastidores que eu não tinha acesso, como o chão de fábrica, e isso com certeza me ajuda hoje no meu dia a dia de alguma certa forma, porque é a informação que eu absorvi naquele momento ficou enraizada em mim. Então, assim, você não precisa ser bom o tempo todo, mas você precisa saber ser bom quando precisa e saber vender aquilo. Então, durante a apresentação dos resultados daquele projeto ali, o meu nome estava lá presente. Poxa, esse nome aqui eu conheço, são supervisores, coordenadores, gerentes, diretores de área. Mas o que é esse Edson aqui? Pô, esse Edson aqui é um técnico que trabalha à noite. Tá lá, esqueci da noite lá. Pô, um técnico? Que legal. Traz ele aqui para conhecer a gente, tudo e tal. Eu fui lá, conheci lá o gerente geral da fábrica, enfim. São coisas que foram acontecendo na minha trajetória. De novo, que eu fiz de maneira inconsciente, né? Não tinha ninguém me direcionando para isso. Eu simplesmente fiz porque eu senti no meu coração que eu precisava de fazer. Fui incentivado por pessoas boas naquele momento. Mas eu estou dando essa dica para você. Utilize esses pormenores, detalhes pequenos, cara, que fazem toda a diferença dentro da sua carreira. Zé, me fala uma coisa. Em algum momento você implementou alguma melhoria, alguma coisa na sua rotina de trabalho que você conseguiu vender isso de uma maneira positiva para as pessoas certas e isso, querendo ou não, te colocou dentro do mapa? Sim, com certeza. Lá, todas as oportunidades que tinha de criar ideias para implementar e defender ganhos, que eu pude participar, eu sempre me candidatei para participar. Sempre entrava, na maioria das vezes entrava em grupo, nunca entrava sozinho, para até estimular outras pessoas a fazerem as mesmas coisas. Inclusive, o motivo dessa camisa aqui é isso. É um trabalho que a gente fez em grupo, um projeto que nós apresentamos, e ficamos entre os 18 finalistas para concorrer o prêmio máximo, o prêmio final lá. Não ganhamos, não ficamos entre os 3 primeiros, que seriam os primeiros colocados, mas foi o suficiente para a gente ir para um evento chamado Evento VIP, onde é reconhecido todas as pessoas que deram ideias, que apresentaram ganhos, que ajudaram de alguma forma a reduzir custos lá. A empresa inteira? Empresa inteira. E lá, aí, você falando de network, aí você tinha contato lá com o presidente da empresa, Que legal. com gerentes, com todos os envolvidos para conhecer o seu trabalho. Então, desde sempre, eu sempre busquei ter essas iniciativas, participar de projetos e grupos, porque além de você ter alguns retornos financeiros, você tem a oportunidade também de conhecer várias pessoas, vários projetos, conviver com pessoas diferentes, aprender ideias, visões diferentes. Então, isso é muito bom, cara. Não, perfeito. Eu acho que uma ótima ideia essa que você trouxe, né? Acho que na prática, o que eu acabei de falar aqui também, você se candidatou ali de uma certa maneira com um grupo, participar de projetos de melhorias na empresa, e pelo que você falou, são 18 de finalistas, então teve um nível ali de competição, né? Avaliaram o que trouxe maior retorno financeiro dos projetos. Tivemos que fazer alguns vídeos para apresentar a ideia, apresentar o trabalho, então eles meio que avaliaram os melhores vídeos, os vídeos mais impactantes, então teve uma série de votação, né, vamos dizer assim, pelo melhor projeto, Perfeito. mas foi bem legal. Isso de um certo nível te colocou no mapa, né? Hoje as Colocou, pessoas sabem que é o Zé Henrique, o cara daquele projeto, já tem um acúmulo, né, de coisas positivas acontecendo no passado. Então o Zé Henrique já participou disso, já participou daquilo. Isso que é mais uma coisa que ele está participando. Então existe um acúmulo de coisas de benfeitorias que você participa. Então com certeza hoje você já é enxergado de um cara diferente dentro daquele ambiente ali, exato. né? Tive até um contato com uma das pessoas que avaliam essas ideias e até me perguntou, falou, não, já tem um tempo já que você não lança no cadastro no Ideias em Ação, um projeto que tem lá também. Antigamente eu lembro que você estava sempre apresentando e discutindo ideias de ação, você deu uma diminuída nisso. Eu até pensei, pô, cara, realmente, né, durante muito tempo eu participava desses programas e realmente deu uma reduzida, tem que começar a voltar de novo. Pois é, até uma dica aí, sem É. querer o cara tá te dando, né? E fazendo um pequeno gancho aqui que eu lembrei, coisas que a gente não faz muito quando a gente está na época da faculdade, né? A gente tem várias oportunidades ali de participar de trabalhos em grupos, demonstrar um certo conhecimento, mas quando você está na faculdade, geralmente você está com aquele pensamento, não, tô doido para chegar em casa logo. Aí você meio que toca um trabalho meio de qualquer jeito, não se interage tanto com grupos ali. E onde que isso é importante? Muitas das vezes, pessoas dos grupos
às vezes já é gestores em alguma empresa, já possui cargos altos em outras localidades, e acaba que você não é visto ali, né? Cara, ótimo, ótimo exemplo. Eu, por exemplo, eu sou um cara que usou minha faculdade muito mal, nesse nível aí de detalhe que você tá. Olha para você ver que coisa interessante. Tem uma coisa até pessoal minha. Eu sou formado no Senai, né? Eu fiz Senai com 16 anos, saí de lá, fiz um ano e meio, eu com 16 anos e meio, saí lá com 18. Cara, eu tenho amizade com minha turma do Senai até hoje. Eu sei com os caras um ano e meio. Sempre foi os mesmos caras, né? Então foi um ano e meio, tenho amizade com eles até hoje. Cara, eu fiz Senai, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 33, olha pra você ver, muito tempo atrás. Até hoje eu tenho amizade com os caras. E minha faculdade, eu fiquei 5 anos com os caras. Claro que nesse período alguns saíram, alguns entraram, mas existe uma base ali que ficou lá os 5 anos consecutivo. Você pode contar no dedo as pessoas que eu tenho network dentro da faculdade hoje. 5 anos, ou seja, 3 vezes o tempo que eu fiquei no Senai. Por quê? No Senai, você ali está um pouco mais jovem, todo mundo ali, a visão é diferente, então você quer sair para balada e tal, então você acaba criando um vínculo. Na faculdade, não, já pessoas mais velhas, eu particularmente estudei na faculdade particular, então já tinha pessoas, gestores que trabalhavam o dia inteiro, alguns já tinham família, então era um vínculo ali dentro. Ou seja, o network que eu conseguiria criar com eles era um network de relacionamento de trabalho, profissional. E eu, naquele momento, eu não usei isso a meu favor. Então, como você falou, tinha uns caras que já eram gestores de empresas lá dentro, e eu, como técnico, eu poderia ter usado esse network para poder conseguir algumas dicas, alguns cargos. Eu não usei isso a meu favor. Então, se você hoje ainda não está formado na faculdade, ou se você, sei lá, fez aquele erro que eu comentei aqui no começo, está fazendo a pós-graduação, use esse período, cara, para fazer network. Porque isso vai te ajudar demais a se desenvolver na carreira, tá bom? Bom, pessoal, só para recapitular aqui o que a gente falou hoje desse podcast, tá? Primeiro, a síndrome do impostor. Você achar que precisa cada vez estar estudando mais para você exercer um cargo ali de gestão. E isso está errado, tá? Você precisa ter atitude, ir para o mercado, pegar essa bagagem que você já acumulou, tanto na parte operacional ali, exercendo funções no chão de fábrica, tanto na parte de estudar mesmo, de fazer faculdade, já estar formado, e usar isso para você assumir um cargo de gestão dentro das empresas. Para de querer mais curso, mais curso, mais curso, mais curso, mais pós-graduação, fazer pós-graduação, esqueça isso. Só faça isso depois que você já alcançou o cargo de gestão. Porque senão você está sendo só protelando uma decisão importante que você está. Porque senão você vai com aquela cabeça assim, poxa, estou estudando, então eu estou no cargo de chão de fábrica, mas eu estou estudando, então quando eu acabar de estudar eu vejo isso. Você está só protelando alguma coisa e uma decisão que você tem que tomar a partir de hoje, tá bom? Segundo erro, você achar que cada vez mais você precisa ser mais técnico para você assumir um cargo de gestão. Isso está errado. Você, quanto mais alto no nível de hierarquia, mais generalista você precisa ser. Tem um livro bem legal chamado Ram Charan, não, Pai Pilar da Liderança, escrito pelo Ram Charan. Ele fala dos níveis de gestão. E tem lá o nível de gestão, gestão de pessoas, gestão de si mesmo, gestão de gestores. Então, assim, cada nível de gestão que você tem que ter skills diferentes. E cada vez mais alto esses níveis de gestão que você assume, cada vez mais esses skills são voltados mais para o lado generalista e cada vez menos para o lado especialista. Então use isso ao seu favor. O próximo item que nós falamos aqui é sobre o seu network, que a gente acabou de falar. Você está usando o seu network de maneira errada se você não está construindo ele, ou seja, não está plantando sementes para colher isso no futuro, em níveis de relacionamento. Tanto para você mudar de emprego, ou para você crescer na carreira que você está hoje. Lembre-se sempre, você não é uma ilha. Você saber que tem um conhecimento técnico muito aguçado vai te fazer crescer dentro da carreira, isso está errado. Aquela síndrome do Dr. House, né? Aquela série lá que fala dos médicos, onde o cara sabe tudo tecnicamente, e por ele saber tudo tecnicamente, ele trata as pessoas sem educação, xinga pacientes, e para a série é super legal. Mas no dia a dia de fábrica, isso vai acabar minando você e automaticamente você vai ter que encerrar aquele ciclo naquele local, ou se precisar de outro lugar, seu network não vai funcionar, porque os caras não vão querer trazer você sabendo que você tem esse histórico ruim de relacionamento lá dentro, tá bom? E por último aqui, é não saber se vender. Você não é bom o tempo todo, ninguém é bom o tempo todo,
Mas você precisa saber ser bom em momentos importantes e também, quando você ser bom, você precisa saber vender isso para as pessoas certas e nos momentos certos, para que você seja lembrado em momentos importantes, numa futura promoção ou numa futura busca de emprego. Se alguém tiver numa outra empresa e trabalhou com você aqui, estiver buscando alguém no mercado, eles vão lembrar de você por causa desses fragmentos de momentos que você foi bom, tá? Lembre-se sempre, até na natureza isso é normal. O leão não é o leão rei da selva o tempo todo. Ele dorme quase 16 horas por dia. O guepardo não é o animal mais rápido terrestre do mundo o tempo todo. Ele só faz isso quando ele está caçando. Então você não precisa ser bom o tempo todo, esqueça isso. Mas quando você ser bom, você tem que saber vender para as pessoas. Perfeito? Zé, esse tipo de conteúdo você acha que é valioso para você? Perfeito, cara. Valiosíssimo. Show de bola. Pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? No dia 24 de abril, nós vamos ter uma aula super exclusiva, onde nós vamos abrir ali a caixa preta para você e falar literalmente qual o caminho que você precisa seguir para sair do chão de fábrica e alcançar um cargo de gestão dentro das empresas. Nós vamos trazer de maneira rápida, concisa e direcionada um caminho para que você assuma esse cargo de gestão em outros locais ou até mesmo na carreira e na empresa que você está hoje, tá bom? Se quiser saber mais, acompanhe a gente lá nas redes sociais, liberado.edson no Instagram e do chão à gestão no YouTube. Lá tem conteúdo diário, stories, reels, carrossel e também conteúdos como esse, que é o podcast um pouco mais completo, um pouco mais denso, cheio de informação para você conseguir aí dar o próximo passo na sua carreira e espero te ajudar de alguma forma, tá bom? Zé, quer deixar um recado final para a turma aí? Pessoal, se inscreva no nosso canal, continue se alimentando dos nossos conhecimentos, nossos conteúdos, para que vocês possam cada vez mais crescerem do chão de fábrica à gestão aí. Perfeito, pessoal. Fique com Deus. Espero que esse conteúdo tenha tido valor para você de alguma forma. E abraço! Abraço.